Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo por número 14, a partir do versículo 1. A versão da Bíblia que eu tenho nas mãos é a Nova Almeida atualizada. Glória a Deus. Tá bom, Hugo? Nova Almeida atualizada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Bendito e exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu passei alguns dias fora. Aí devido a isso eu não pude estar presente com vocês. Eu cheguei de manhã, até me fizeram uma brincadeira. Já estava para dar a tua carta, hein? Mal cheguei. Deus abençoe essa igreja, tá, gente? Quando vocês não me verem por aqui, o pastor sabia, até o pastor esqueceu. Breno, tá tudo bem? Eu falei, pastor, eu ia viajar. Aí ele, é verdade, eu tinha esquecido. Glória a Deus. Fui cumprir ali uma missão. Mas estou de volta. Diga aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque nós estamos aqui para tributar a Deus a glória devida ao nome dele. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. Então quando a gente se une para glorificar a Deus, é igual o pastor disse, não é a mesma coisa. Culto online, culto presencial, irmão, tem outra atmosfera. Não substitui, não substitui. Talvez pode ser um método paliativo para quem quer continuar, ouvindo a palavra, mas não substitui. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abriu ela, amém? Quem não trouxe, acompanha aqui. Nós aqui temos esse privilégio, de ler. Glória a Deus. Bora ler aqui, talvez. Você colocou na minha versão, Hugo? Glória a Deus, vamos ler aqui. São estes... Oi? Capítulo 14. Eu falei 12, gente. 14. Falei 12. Ok, está um julgo desigual, pastor. Uma galera está falando 12 e outra 14. É 14, ok? 14, versículo por número 8. Quem entendeu 12, perdão, tá? Glória a Deus. O irmão está melhorando aqui. Diz assim, a partir do versículo por número 8. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, consultou a quem? Dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse, Deus, quem? Bora lá, eu vou perguntar quem aí você diz Deus, ok? Quem? Deus. Por meio de mim rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, repita comigo, de novo. Isso, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e os ataque-os, por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus quem saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado. E atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Diga glória a Deus. Muito obrigado, pode sentar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Hugo, pelo auxílio. O retorno aqui para mim está bem bom. E eu estou precisando de verdade. Ontem eu senti novamente a questão no ouvido. E aí é indispensável a ajuda do sonoplástico. E por sinal, somos amigos. Então não vai ter briga hoje. A cara dele. Glória a Deus. Obrigado pelo apoio aí no fundo. Eu estou ouvindo, eu pensei que era você. Ah, glória a Deus. Gente, minha gratidão a essa igreja, ao pastor, tá? Deus abençoe. Gente, eu quero fazer aqui uma confissão.
Eu acho muito chique esse cabelo do pastor. Então a pastora está aqui como testemunha, né? Glória a Deus. Quando Deus me der a graça de ficar com os cabelos grisalhos, não pintarei. Haverá sinais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dobre a sua atenção, por favor. Só para não perder o costume, o culto não pode? Eita glória. Para quem não entendeu nada, gente, é um trato que a gente tem com a igreja. Porque a gente aprendeu que a gente não vem para culto simplesmente para assistir. A gente vem para cultuar. A gente assiste e cultua, dá glória a Deus, diz aleluia. E aí o irmão Breno Mota é um pouco doido, esquisito. Aí do nada ele pode parar aqui, pá! Aí você vai dar glória a Deus, aleluia, tá? Se eu parar para beber água, você vai continuar cultuando a Deus, amém? Porque o culto é para quem? É para? Glória a Deus. Nós acabamos de fazer a narrativa de um texto que relata uma batalha das muitas que Davi enfrentou. E é interessante a gente observar que isso vai acontecer depois que a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Porque agora ele assume o reinado sobre todo o Israel. Até então, ele reinava apenas sobre o reino sul. E agora ele vai reinar sobre todo o Israel após a morte de de Saul. E a Bíblia deixa bem claro que quando os filisteus ficaram sabendo disso, eles não gostaram. E é interessante que a gente pensa, quando a palavra de Deus se cumprir, as guerras irão diminuir, irão acabar. E na verdade não, pelo contrário, talvez elas podem até se intensificar. Porque quando a palavra de Deus se cumpre sobre a nossa vida, as guerras não acabam, pelo contrário, elas apenas mudam de níveis. E agora ele vai novamente entrar numa batalha. Os filisteus ficam sabendo disso e eles sobem contra Davi para guerrear. E aí a Bíblia diz que quando ele fica sabendo disso, ele poderia olhar para o exército, para a estratégia de guerra, ele poderia olhar para o histórico dele e dizer: eu vou lutar porque eu vou vencer. Mas não foi isso que ele fez. Se você for analisar o texto, você vai observar que ele consultou a Deus antes de ir para a guerra, para saber a vontade de Deus. Porque ele não estava confiando no seu histórico de guerra. Ele não estava confiando na força do seu braço, e muito menos na força do seu exército. Ele estava confiando em quem? Em Deus. Então, quando ele consulta a Deus, ele não está tomando decisões baseadas na sua própria vontade, no seu histórico, enfim. Ele está tomando uma decisão baseada na vontade de Deus. E eu vim aqui nessa noite te relembrar, porque a gente sabe disso. Que a gente faz muitas escolhas, mas olha para cá, mesmo sendo cristãos, a gente faz escolhas sem consultar a Deus. Muda sem consultar Deus, casa sem consultar Deus, empreende sem consultar Deus. E aí muitas dessas escolhas dão certo, glória a Deus por isso, mas outras dão errado. E quando der errado, o que a gente faz? A gente quer colocar na conta de Deus a culpa. A gente quer responsabilizar Deus por escolhas que deram erradas, que a gente não consultou a Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. E eu vim aqui nessa noite te dizer que você deve consultar a Deus acerca de qualquer escolha. E posso te dizer, nós temos que fazer escolhas baseadas na vontade de Deus e não na quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar. Eita glória, vou arrumar um monte de inimigo agora. Muda de cidade baseada na proposta que recebeu. Consultou a Deus? Vai ganhar muito, Deus te abençoe, mas consultou para saber se Deus quer que você vá? Aí, irmão Bruno, porque Deus abriu a porta, eu fui aprovado para lá. Mas foi Deus que abriu essa porta? Porque é melhor um pobre temente a Deus do que um rico soberbo que não serve a Ele. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua própria alma? Do que adianta casas, carros, dinheiro? Tudo isso é bom, que Deus te dê, que Deus te abençoe, mas isso não é suficiente e não é respaldo de que Deus está aprovando as suas escolhas. Passou-se do tempo de você olhar para alguém, ver a chave do carro, ver a casa que mora, o setor que mora, a prosperidade que tem, e você pensar: Deus está nesse negócio. Passou-se do tempo desse entendimento, porque não é isso que aprova Deus, que aprova a vontade de Deus sobre a vida de alguém.
Que eu já vi muita gente rica que não teme a Deus, tudo está dando certo, mas ela não teme, não serve a Deus, não anda nos caminhos de Deus. E muita gente que está temendo a Deus, servindo a Deus, e às vezes padece para comprar a feira do mês, mas Deus está com essa pessoa. Eu vim nessa noite dizer, faça escolhas baseadas na vontade de Deus. Foi o que Davi fez. Vou para a guerra, Senhor, Tu vais me dar a vitória, Senhor. O Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos, Senhor. Ele quis saber a vontade de Deus. Faça exatamente como Davi, consulte a Deus. Vocês sabem do meu testemunho. Eu vim para cá não foi pela minha vontade, eu vim para cá pela vontade de Deus. Quem conhece sabe. Porque se fosse pela minha vontade eu não teria vindo, irmão. Estou sendo sincero. Sincerão aqui para você. Amo você, estava com saudade de cultuar aqui nessa casa. Até do chato a gente sente saudade. Diga glória a Deus. Para não parecer que o chato é você. Mas eu vim para cá porque eu consultei a Deus. Pedi um sinal para Deus, Deus me deu um sinal. Pedi um sinal para Deus, já querendo não receber o sinal. Porque eu não queria vir. Mas a vontade de Deus era que eu viesse. Porque você está testemunhando isso novamente, Breno, para você saber que não é só mudar de igreja. É saber se o propósito de Deus combina com o lugar que você está. Eita glória. A gente precisa andar conforme a vontade de Deus, acerca de tudo que a gente vai fazer. Aí você vai casar, olha para a beleza e escolhe de acordo com a beleza. Não! Eita glória. Estou falando com quem está solteiro agora, meu filho. Vai casar, achou bonitinha, amém. Mas isso não pode ser determinante para você escolher com quem vai casar. Que beleza faça! Eita glória. Pastor, me cobre com a oração, pelo amor de Deus. É muito difícil pregar, porque a gente se expõe. A gente é formador de opinião, de acordo com a Bíblia. E tu acha que é todo mundo que concorda? Tem gente que não concorda com isso aqui não. Por que você acha que quer atualizarem a Bíblia? E tu acha que isso partiu do diabo? Não, partiu de cristãos que estudam a Bíblia, que conhecem a Bíblia. Eu não estou falando de gente leiga. Gente leiga nem discute sobre isso. Estou falando de gente que estuda, que conhece, que tem formação na área e não concorda com tudo que está escrito aqui. Por que você acha que querem atualizar? Aí chega um pregador, um doido, que dá uma opinião de acordo com a Bíblia, e tem gente que não concorda. Tudo bem não concordar, mas para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então assim, as pessoas não sabem separar, pastor. O pessoal do ministerial, como assim, Breno? Ao invés de ficar com raiva de Deus, se tiver que ficar com raiva, chega em casa, meu irmão, abre a porta e diz: Deus, eu não gostei da pregação hoje não. Não é isso que a gente faz. A gente fica com raiva de quem prega. Eu não gostei da mensagem que o pastor pregou. Ao invés de você reclamar com Deus, aí você vira a cara para o pastor e faz um bico. Leva para o lado pessoal, como se ele não estivesse pregando a palavra. Todas as vezes que eu já vi o pastor pregar a palavra, toda a opinião e respaldo daquilo que ele fala está na Bíblia. Aí eu não consigo entender como tem gente que não gosta. É só para você entender. Porque, infelizmente, a gente está vivendo nesse tempo. A igreja está, infelizmente, vivendo esse tempo. E as pessoas estão fazendo escolhas sem consultarem a Deus. E a escolha, às vezes, está errada. E quer culpar quem? Deus. Mas faça como Davi. Antes de entrar numa batalha, consulte a vontade de Deus. Antes de fazer uma escolha acerca do que você vai se formar, acerca de quem você vai casar, antes de você escolher de fato, de verdade, consulte a Deus. Porque quem consulta a Deus já disse não querendo dizer sim. Quem consulta a Deus já disse sim querendo dizer não. Quem anda pela vontade de Deus sabe que eu estou pregando. A gente não quer, mas aí Deus orienta. Faça, aí a gente faz. Você sabe que eu estou pregando, porque você tem vida de oração. Se não tem, vai ter, em nome de Jesus. Vou repetir, porque eu não preguei, eu profetizei. Você vai ter, em nome de Jesus. Vida de oração, vida de secreto, tempo de qualidade. Não é a proposta de hoje, mas olha para cá. Você orar dentro do quarto não substitui a oração que você faz na igreja, não substitui a oração que você faz no quarto. Você está entendendo? Tem que ter tempo de qualidade. Eu falei quarto ou carro? É carro que eu queria falar. Só para vocês entenderem.
Porque tem gente que diz, irmão Breno, eu oro o dia todo, oro no carro, oro na academia, oro em todo lugar, mas não tem tempo de qualidade. Não para um momento do dia para dedicar-se exclusivamente a Deus. E a gente precisa ter essa vida de oração. Se você só ora durante os afazeres do dia, mas não para, não escolhe a melhor parte, como Maria, você não está tendo tempo de qualidade. Porque foi Jesus quem disse, essa parte não vai ser tirada. Volta para o texto, faça escolhas. E decida conforme a vontade de Deus. Porque no final das contas, sabe quem nós somos? Servos de Deus. Agora olha para cá. Carregar uma Bíblia não te faz servo de Deus. Ter um cargo na igreja não faz você servo de Deus. Estou te chocando, vou chocar mais. Botar uma roupa gospel não faz você servo de Deus. Vou te chocar mais. Ser consagrado não faz você servo de Deus. Porque o que legitima o servo de Deus não é a posição, é o serviço. Do que adianta ter tudo isso que eu falei, faz parte, mas isso não determina quem é e quem não é servo. O que vai determinar quem é servo de Deus é o serviço. Ah, que não tem, pastor, que não tem, graças a Deus, que se tivesse, nem iria falar. Tem posição, tem cargo, mas não tem coragem de fazer um favor quando pedem. Não tem, rapaz, é obreiro, mas não dizima. Que é isso? Já arrumei meia dúzia de inimigos aqui, eu já falei. Eu não vim hoje fazer amizade, eu vim pregar. Para fazer amizade, deixa para outro dia. Porque o que legitima um servo de Deus é o serviço. E você não quer servir na igreja, não quer servir teu próximo, não quer servir, não quer trabalhar, não quer fazer. Você não é servo de Deus porque tem um microfone na mão, porque tem uma gravata, porque tem um terno, porque tem uma posição. Não, você é servo de Deus porque faz, porque serve. É isso que nos legitima como servo de Deus. Não é a posição, é o serviço. Eu já vi os dois extremos. Gente que serve muito e não tem posição de nada. E gente que tem posição de tudo, mas não serve para nada. O senhor já viu, pastor? Amém. É o serviço. É o serviço. Então, retira da tua cabeça esse negócio de sou servo de Deus. Que coloca uma roupa gospel num domingo, mas a semana inteira vive como se fosse ímpio. Coloca uma Bíblia, ainda deixa aberta no Salmo 91 na casa. Você está rindo, né? Se identificou. Está aberta no Salmo 91, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Estou abençoado, coberto pelo sangue de Cristo. Isso não faz de você um servo de Deus. O que faz de você um servo de Deus é fazer o que Ele quer que você faça. Ele consultou a Deus porque ele queria fazer a vontade de quem? Dele ou de Deus? Isso, você está inteligente. A de Deus. Aí, ele consulta o que foi que Deus disse? Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Próximo versículo. Aí ele foi. Deus deu vitória para ele. Olha o que acontece. A gente pensa que o inimigo vai se aquietar porque ele venceu. Mas o texto diz, próximo versículo, Hugo, por favor, que ele se levanta, próximo, que ele se levanta o inimigo novamente contra Davi. Eles fizeram uma nova investida. É por isso que a gente que é crente, observa, quando acaba uma peleja aqui, começa outra ali. Sim ou não? A gente vence uma peleja financeira, aí tem uma peleja no meio da família. Fulano não quer falar com fulano, a gente tem que orar de novo. É peleja por cima de peleja, é eita por cima de eita. Porque a gente pensa que o inimigo vai nos dar trégua quando a gente vence uma batalha. Não, não. Mas olha para cá, eu não estou dizendo para você enfrentar o diabo. Não faça como eu fiz no início da minha fé.
Porque lá em casa eu dizia, pastor, pode vir quente que eu estou fervendo. Graças a Deus que Deus não deixou ele vir. Porque se Deus tivesse deixado ele vir, Jó quem o diga haveria perdido tudo. Porque a gente pensa que o diabo é fraquinho. Não, não. Esse negócio de vou pegar o diabo pelo chifre e vou pisar na cabeça dele, cuidado. Porque se você pegar ele... Não, você não consegue pegar ele pelo chifre. Eu suponho nem que chifre ele tenha. Te choquei agora. Ele era um anjo. A diferença é que ele caiu do céu. Então olha para cá, não subestime o poder do diabo. Ele vai continuar lutando, vai continuar insistindo. Mas sabe qual é a estratégia para vencer o inimigo? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo para vencer a batalha espiritual, olha para cá, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Aí você está perdendo tempo, brigando em grupo de WhatsApp, brigando em grupo da família. Aí você está perdendo tempo, batendo boca com o vizinho. Aí você está perdendo tempo, irmã Brina, porque não gosta de mim. Rapaz, a tua luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra o diabo. E o diabo você vence resistindo. Resista congregando, jejuando, orando, se santificando. Se você resistir, ele vai fugir. A batalha espiritual contra o diabo se vence resistindo. Não é lutando, é resistindo. Como é que o crente resiste? Vou para a oração amanhã, 6 horas da manhã, na igreja dos varões. Eita glória! Eu vou para a oração, é círculo de oração, são as mulheres. Mas já que eu não consigo ir 6 da manhã, então eu vou orar junto com as mulheres. Mas eu vou orar. Você está me entendendo? É assim que a gente resiste ao diabo. É jejum, é oração, é congregar, é consagração. E o diabo não vai ficar, ele vai fugir. Está na Bíblia, Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe por que você não está vencendo o diabo? Porque você não está resistindo. E eu vim te dar uma estratégia. Dobra o tempo de oração, dobra o jejum. Se você congrega só no domingo, começa a congregar mais. Aqui tem culto quarta, tem culto sexta, quinta, sábado, domingo. Terça também tem culto na matriz. Segunda também tem trabalho. Porque quem quer, meu irmão, vencer, ele não fica sentado esperando Deus descer do céu. Ele se levanta e sabe, Deus é quem vai me dar a vitória, mas quem luta sou eu. Eita glória. Foi o que Davi reconheceu. Quando Deus deu vitória para ele, olha o que ele diz: Deus por meu intermédio. Sabe o que Davi estava reconhecendo? Eu sou apenas um instrumento de Deus. Quem lutou foi eu. Quem tirou a espada da bainha foi eu. Quem convocou o exército foi eu. Mas quem deu a vitória foi Deus. A gente precisa voltar a reconhecer isso. Porque a gente cristão está muito orgulhoso. Está colocando todas as vitórias no nosso mérito. Breno, como é que tu sabe disso? Olha para cá. Pastor, eu quero dar um testemunho. Vem, meu filho. Quando pega o microfone, irmãos, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E tarará, tinha 7 anos que eu precisava receber essa conta, eu não recebi, deixei para lá. Mas Deus fez a obra e eu recebi. Porque eu jejuei 21 dias, eu fiz a campanha de Daniel. Porque eu orava todo dia 3 horas da madrugada. Isso tudo não é errado. Sabe o que é errado? Quando você fala isso, porque você está reconhecendo que Deus só te deu vitória por conta do teu esforço. Eu não estou anulando o teu esforço, mas o que eu estou dizendo é: quem garante a vitória é a bondade de Deus, não é teu esforço. Porque a gente quer colocar tudo na nossa conta. Rapaz, quando eu prego, quando eu dirijo culto, quando eu canto, o negócio é diferente, amém, glória a Deus. Mas você precisa entender, nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. A gente luta, a gente ora, a gente prega, a gente estuda, a gente trabalha, mas é Deus quem dá a vitória, é Deus quem dá a vitória, é Deus quem abre a porta, é Deus quem faz a gente prosperar, vencer. É Deus. A partir de hoje, quando você for dar um testemunho, lembre-se, exatamente, a minha voz vai reverberar no teu coração.
você vai lembrar, epa, eu jejuei, mas quem deu a vitória? Deus. Porque nós somos apenas um instrumento. É por isso que eu não recebo mais elogios. Ei, irmão Brito, prega, pá, pá. Aí eu, meu irmão, glória a Deus. Até ignoro, até mudo de assunto. Porque eu sei, eu sou apenas um instrumento. A glória não é para quem carrega a mensagem, a glória é para o dono da mensagem. Você está me entendendo? É Deus o dono de tudo. Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras dos filisteus. Ele está reconhecendo, eu lutei, mas quem deu a vitória foi Deus. Eu fui para o campo de batalha, mas quem deu a vitória foi Deus. Você tem que reconhecer isso, mulher. Você tem que reconhecer isso, jovem. Você tem que reconhecer isso, varão de Deus. Apesar dos nossos esforços, é Deus quem faz. É Deus quem opera. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem abençoa. É tudo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. A gente é apenas um instrumento. Caminho para concluir. Quando Ele vence, olha o texto. Deus vai dar uma outra estratégia, porque o inimigo se levantou de novo. Eu fecho aqui, exatamente aqui, para não ficar muito tarde. É até 8h30, pastor? Para não ficar tarde. Mas olha para cá, eu fecho aqui. Ele não entrou no automático. Porque quando o inimigo se levanta de novo, ele poderia pensar, reflita comigo. Deus já me deu vitória uma vez, eu já conheço o inimigo, eu vou de novo para a batalha. Deus me dará a vitória de novo. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que de novo ele consultou a Deus. Está bem claro no texto. Isso revela para mim e para você que ele não entrou no automático. Porque vida com Deus no automático é perigosa. Isso é tão sério que tem crente que se não cantar 3 hinos da harpa no início do culto, Deus não vai estar no culto. Isso é tão sério que tem gente que dobra os joelhos para orar só para cumprir tabela, não é nem porque tem prazer de orar, porque já entrou no automático. A gente precisa sair do automático na nossa vida com Deus. Nós não podemos, no mundo espiritual, na caminhada cristã, transitar no automático, porque isso é perigoso. Isso pode custar a tua vida. Isso pode ser vital. Nós precisamos sair do automático. Por que você vai para o culto domingo? Não, porque eu tenho que ir. Domingo à noite não tem nada para fazer, então eu vou. Automático. A gente entrou no automático sem perceber. E isso é perigoso, porque retira o sentido, o prazer. Ah, quantas vezes eu queria só dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, cheguei bem na igreja, agora eu vou cultuar. E eu lembro, Breno, não pode fazer no automático. Aí eu passo 10, passo 8, passo 15 minutos de joelhos ali, a sós com Deus, para não continuar no automático. Porque a gente faz só porque tem que fazer, está automático. Nós não podemos fazer isso. A gente levanta a mão porque tem que levantar. Não entende que quando a gente levanta a mão, a gente está tributando a glória para Deus através do nosso corpo. A gente está fazendo no automático. Cuidado, o automático é perigoso. Não entra no automático. Para quem está caminhando para lá e para quem já entrou, saia do automático. Saia do automático. Todos os dias ora 30 minutos, glória a Deus. Mas o problema é que isso, para muitos, já é no automático. Não ora 30, ora 25 para sair do automático. Não, ora 40 para sair do automático. O importante é que você não continue no automático. Faça como Davi, de novo, ele consultou a Deus. Para saber, e aí Deus, eu vou ou não vou? Deus poderia ter respondido, porque Deus pode, Deus é soberano. Tu já sabe, pode ir. Mas a estratégia foi diferente. Você está entendendo? Imagina comigo. A gente gosta de pensar. Ele vai para a guerra.
usa a mesma estratégia, ia dar certo? Não ia dar certo. Você está me entendendo? Porque que entrar no automático pode ser vital. Porque a gente não pode usar a mesma estratégia. Se Deus não nos autorizar a usar a mesma estratégia, talvez Ele vai mudar a estratégia. E foi isso que aconteceu. Deus mudou a estratégia e deu vitória para Davi. Fecha aqui, versículo 17, por gentileza, Hugo. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Fica de pé comigo, por favor. Deus fez através de Davi, para glorificar o nome dele através de Davi. Porque nós somos apenas instrumentos de Deus. Mulher sábia, você é instrumento de Deus. Varão de Deus, obreiro, você é instrumento do Senhor. Jovem, você é instrumento de Deus. Empreendedor que me ouve, lembre-se, você é instrumento de Deus. Sirva a Deus com o que Deus tem colocado nas suas mãos, na sua vida. Você está me entendendo? Sirva a Deus nas suas redes sociais. Deixa Deus ser glorificado através daquilo que você faz e daquilo que você tem. E quando tudo isso acontecer, olha só, Deus fez Davi ser famoso, e o Senhor fez com que as nações tivessem medo dele. Deus honrou o nome dele, de Deus, dele próprio, através da vida de Davi. Porque esse é o propósito de Deus, glorificar o nome dele através da nossa vida. O propósito de Deus, nunca mais se esqueça disso, é glorificar o nome dele através da nossa vida. Deus quer fazer isso, glorificar o nome dele através da nossa vida, só que é perigoso. Eu descobri que era perigoso. Mas a gente tem que deixar Deus ser Deus, do jeito que Ele quiser ser Deus, através da nossa vida. Porque eu orava, Deus, glorifica o teu nome através da minha vida. Aí eu pensava, Deus vai me usar muito. Mas eu lendo a Bíblia, eu lembrei e observei. Muitas vezes, para Deus glorificar o nome dele através da sua vida, Ele vai lhe dar uma enfermidade incurável, para Ele curar, para Ele ser glorificado. Muitas vezes, para Ele glorificar o nome dele através da sua vida, Deus vai te tirar tudo, para depois Ele te dar tudo, para Ele ser glorificado, para reconhecerem que foi Ele quem te deu tudo que você tem. Mas até lá vai doer. Até lá você precisa suportar. Porque você não sabe como Ele vai decidir glorificar o nome dele através da sua vida. E tudo é para a glória dele. Tudo é para a honra dele. Lembre-se disso, servo de Deus que me ouve. Tudo é para a glória de Deus. Lembre-se, quando você entrar naquela casa, é para a glória de Deus. Lembre-se, quando você estiver casando de véu e grinalda, é para a glória de Deus. Lembre-se, quando o teu dízimo aumentar na igreja, é para a glória de Deus. Lembre-se, quando Deus te der um carro, uma moto nova, não é para você fazer inveja para o inimigo, não, porque Deus não faz isso, é para você glorificar o nome dele. Quando Deus fizer na minha vida, quem me viu passar na prova, vai se arrepender. Não vai se arrepender, vai se regozijar. Sabe por quê? Porque você vai ajudar quem não te estendeu a mão. Você está me entendendo? Para que Deus seja glorificado. A intenção de Deus é essa, glorificar Ele através da nossa vida. Quando eu ouço, Breno, Deus vai te honrar, aí eu lembro, o que Deus me deve? Para que Deus vai me honrar? Se for para Ele ser glorificado, amém. Mas para quê? Isso aqui, irmão, para mim, se retirarem o microfone, eu continuo sendo quem eu sou. Se retirarem cargos, reconhecimento, eu continuo sendo quem eu sou. Por quê? Porque eu entendi que não é sobre mim. Passa por mim, mas é sobre Ele.
Porque se não for através de mim, vai ser através do outro. Eita glória. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a Ele, ao reino dEle, a glória para Ele, a honra para Ele. Se não for através de mim, vai ser através do pastor. Se não for através do pastor, vai ser através dos obreiros. Porque não é sobre mim, é para Ele, para a glória dEle. Não é minha voz, não é meu talento, não é minha unção. É para a glória dEle. A gente precisa tirar a gente do centro. Não é a minha voz, não é a minha formação, tudo isso é bom. Não é. Eu sou apenas um canal para que Ele seja glorificado. Quando a gente entender isso, as nossas vaidades serão dissipadas, serão arrancadas da nossa vida. A gente é muito vaidoso. Eita, é você que vai pregar e todo mundo, eita, glória, aleluia. Aí a gente, meu Deus do céu, parece que todo mundo gosta de mim. Isso é vaidade. Deixa eu terminar aqui orando, porque senão eu vou continuar falando. Porque no final tudo é para a glória de Deus. Bora lá? No final tudo é para a glória de Deus. Você pode orar comigo? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Vou te dar apenas 30 segundos para você fazer a sua oração pessoal, do teu jeito. Aquilo que o Espírito ardeu em teu coração enquanto eu ministrava. Isso, Flávia, pode aumentar um pouquinho. Eu já passei do tempo de empolgação, de querer fazer crente marchar. Já passei do tempo. Meu comprometimento não é com isso, é com a palavra. Eu só quero que você saia daqui mais crente do que quando você entrou. Quero que você saia daqui com a sua fé fortalecida. E o seu relacionamento com Deus melhor. Faça a sua oração do teu jeito, da tua forma. Só faça, só curve a sua cabeça. Reflita em tudo o que foi dito. E diga, Deus, é para a glória do teu nome. Eu fui vaidoso, vaidosa até agora. Eu me acho, tu conheces o meu coração. Diga para Ele, eu sou muito vaidoso, muito vaidosa. Diga para Ele, eu fiz escolhas que deram erradas. E eu disse que o Senhor era o culpado. Diga para Ele. Eu estou te dando direção de orações que você pode fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, a tua igreja está orando. Cada um do seu jeito, da sua forma. Porque ouviram a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Tu sabes que antes de o pastor falar comigo, o Senhor já tinha falado que eu estaria aqui nesse lugar essa noite. E eu tenho plena ciência de que eu não estou cumprindo a minha vontade, mas a tua. Eu não estou procurando aceitação. Tu sabes, eu vim cumprir a direção do Senhor nessa noite. Tu sabes, Deus, que eu estou falando a verdade. Eu não estou sendo hipócrita diante da tua igreja. Eu estou apenas orando, pedindo ao Senhor a graça sobre cada coração, sobre cada vida. Eu preciso ministrar sobre eles de olhos abertos. Sobre essa mulher, sobre esse homem que ora. Deus, de acordo com a minha voz, porque eu acredito que a terra o Senhor deu para os homens governar. E o governo está debaixo da igreja. A igreja tem um governo. E nós, estou em nome de Jesus pedindo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na vida desses crentes. Eita glória. Perdoa os teus servos. A gente falhou em algumas escolhas, mas queremos pedir ao Senhor, nos orienta, nos direciona. A gente não foi o servo como deveríamos ser, porque o servo faz o que o Senhor manda, e a gente falhou nisso. Mas a partir de hoje, nós queremos ser o servo que te agrada, que te serve com tudo que temos e com tudo que somos. Deus, eu peço a sua graça
A sua graça sobre nós, sobre a FAB, sobre quem está na transmissão online, porque eu me lembrei agora que está sendo transmitida essa palavra, aonde estiver chegando a voz profética. Deus, nós estamos pedindo uma estratégia nova. Nós estamos pedindo graça para resistir ao diabo, porque a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas é contra o diabo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, Senhor, um novo tempo sobre a vida dessa moça, um novo tempo sobre a vida desse rapaz, um novo tempo sobre a vida desse obreiro, um novo tempo sobre a vida dessa mulher, um novo tempo sobre a vida desse empreendedor, um novo tempo sobre a vida desses jovens que me ouvem aqui nesse lugar essa noite, um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Flávia, canta alguma coisa. Há uma direção de Deus aqui nesse lugar.